Boa noite, povo de Deus. Pai do Senhor. Graça e paz. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Como está a sua expectativa para esse ano? Começamos o ano com uma palavra tremenda, um culto abençoado, um mover de Deus, e que assim permaneça durante o decorrer do ano. Amém? Deus seja louvado. Hoje o Senhor colocou algo em meu coração que vamos degustar junto nessa noite. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, Atos 20. Livro de Atos, capítulo 20, versículo 7 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: No sábado à noite, nós nos reunimos com os irmãos para partir o pão. Paulo falou nessa reunião e continuou falando até a meia-noite, pois ia viajar no dia seguinte. Havia muitas lamparinas acesas na sala onde nós estávamos reunidos, a qual ficava no terceiro andar da casa. Um moço chamado Eutico, que estava sentado numa janela, e como Paulo continuasse falando durante muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele dormiu e caiu na janela. Quando levantaram, estava morto. Então Paulo desceu, abaixou-se, abraçou o moço e disse: Não se assustem, pois ele está vivo. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. Falou ainda muito tempo, até de manhã, e depois foi embora. Aí levaram o moço vivo para a casa dele, e isso os deixou muito animados. Amém? Aqui nessa passagem, podemos tirar muitos ensinamentos, muitas coisas especiais. E eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Então, comece a meditar junto comigo, andando nesse mover que Deus tem preparado para essa noite. E você vai sair daqui, talvez pensando um pouco diferente a seu respeito, a respeito do que Deus tem para a sua vida. Amém? Aqui a palavra vem falando que no primeiro dia da semana, estando ali o povo reunido, nós reunindo a fim de partir o pão. Partir o pão, o que significa? Comunhão, mesa, intimidade. Havia um esforço da parte dos apóstolos em manter-se unidos. Desde quando Jesus, antes de ser entregue, de se entregar, ali reunido numa ceia, ele ensinando o povo a partir o pão, os seus discípulos a partir do pão, e ter aquilo em memória dele. Então, quando virou-se o livro de Atos, quando houve o Pentecostes e tivemos início da igreja, a partir então daquele momento virou um hábito, um esforço para se manter todos unidos no partir do pão. E olha o que a palavra de Deus fala em Atos 2:42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então veja só, eles se dedicavam de coração. Primeiro, nos ensinamentos que era ordenado dos apóstolos, a comunhão, a interatividade entre eles, a união, e o partir do pão e também a oração. Havia um desejo muito grande e uma atitude. Havia um desejo de estar ali, participando do mover de Deus, e uma atitude, uma disposição em estar presente. Hoje temos muitas vezes o desejo, mas falta
a atitude, falta a nossa ação. Muitas vezes queremos dar o nosso melhor para Deus, mas a atitude não nos permite, a nossa atitude, porque não queremos abrir mão de algumas coisas. Mas ali naquele momento, havia uma dedicação de coração. Essa é a diferença. Hoje temos esse desejo, mas muitas vezes nos falta a ação, a atitude. E continua, né? Paulo, que deveria seguir viagem no dia imediato, no dia seguinte, exortava-os e prolongou o seu discurso até meia-noite. Paulo, ele teve a oportunidade ali de reunir o pessoal, aproveitando da comunhão, ele os exortava. Exortação nada mais é do que um alinhamento de propósito. Alinhamento de propósito. É preciso estar alinhado com o coração do Pai. E o Deus, no dia de hoje, o nosso Pai querido, Ele está querendo nos dar um alinhamento, um direcionamento específico para cada um de nós. Mas é preciso estar com os ouvidos espirituais abertos para entender o que Deus está querendo falar para você nos dias de hoje, nesse tempo presente. É preciso ter esse alinhamento entre o seu desejo, a sua vontade com a vontade perfeita de Deus para a sua vida. Aí na sequência do versículo, né, o cômodo onde eles estavam, né, era o andar superior, onde estavam todos reunidos, e achava-se o quê? Muito iluminado, com muitas iluminárias, muitas lamparinas. Um ambiente iluminado. Veja onde Deus quer levar você. Aonde tem uma palavra de Deus, tem clareza. Aonde tem a palavra de Deus, há também clareza. Nós estamos falando aqui, a Bíblia está se referindo a um ambiente que estava iluminado. Mas nós sabemos que existe um ambiente material, ambiente natural, que estava ali, todos reunidos, estava iluminados, tinha muitas luzes acesas. Mas nós também sabemos que a palavra de Deus, ela também ilumina você espiritualmente. E é preciso andarmos na clareza da glória, da presença de Deus. Então, esse ambiente iluminado, espiritualmente falando, aonde tem palavra, precisa haver essa clareza. Ambiente que tem palavra é um ambiente saudável. A sua saúde espiritual depende do que você se alimenta. A sua saúde emocional, espiritual, depende muito daquilo que você alimenta, daquilo que você ouve. A palavra de Deus vem dizendo que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a sua fé, o que é a sua fé? Aquilo que vai trazer um estabelecimento de crença, naquilo que você vai acreditar, é aquilo que você ouve. Você tem a oportunidade de vir à igreja, na casa do Pai, ouvir a palavra, uma palavra saudável, e sair daqui alimentado, e se fortificar. Mas o que você tem feito nos outros dias? O que você tem ouvido? Do que você tem se alimentado? É um questionamento da parte de Deus para você. Se você quer fluir, romper esse ano de 2024, é preciso haver algumas mudanças na minha vida, na tua vida. Olha o que diz a palavra de Deus. Salmo 119, 105. A tua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando, e ela me ajuda a não tropeçar. O ambiente que eles estavam era um ambiente iluminado, um ambiente claro.
Havia palavra de Deus ali naquele momento. E assim tem que ser a vida daquele que tem a sua vida firmada em Deus. Ser guiado pela palavra de Deus, iluminado por ela. Mas aí o que acontece? O que o texto vem dizendo? Um moço chamado Eutico estava sentado numa janela. E como Paulo continuasse a falar há muito tempo, o sono do moço foi aumentando. De repente, ele foi vencido por esse sono, caiu da janela. Quando o levantaram, estava morto. Preste bem atenção nisso. Onde estava o camarada? Esse jovem estava sentado em uma janela. Janela é um lugar apropriado para se sentar? Não. Então o jovem estava participando de um ambiente que tinha palavra de Deus, tinha direcionamento, tinha clareza, tinha iluminação. Ele estava num ambiente saudável, porém em um lugar errado. Sentado em uma janela, um lugar inapropriado para se sentar. O ambiente é um ambiente propício, mas muitas vezes com a motivação errada. O que tem movido o teu coração? O que tem movido o teu coração? Estar em um ambiente propício, mas a sua motivação não é a do propósito de Deus para a sua vida. É estar no caminho, mas com uma intensidade zerada. Estamos todos aqui como um exército de Cristo, e é dado um ritmo. E você quer acompanhar, mas daqui a pouco você vai perdendo o seu gás e vai ficando para trás. Isso não se trata de pecado. Não se trata de pecado, mas sim de entrega. Muitas vezes o que está travando você não é o pecado, porque Deus já te libertou de algumas coisas que te prendia. Mas é da sua dificuldade de entender que você precisa caminhar, que você precisa ir avante. Você precisa se entregar. Essa é a questão. Mover, acompanhar o movimento. Aí vem falando, o cara estava sentado lá numa janela. E com o passar do tempo, o sono foi aumentando. Ou seja, a dormência, ela é crescente, ela é gradativa. Você vai criando como um hábito na tua vida. Se você se esforçava para ler a Bíblia, se você se esforçava para orar, para estar presente nos cultos, para estar em comunhão com os irmãos, daqui a pouco você vai deixando, ocupando esse seu espaço com outras coisas, daqui a pouco você não está fazendo nada para o reino. Você entra num período de sonolência espiritual. Não é para ficar parado. A nuvem está em movimento. Não tem como ficar parado no reino de Deus, porque Deus, Ele nos criou para nos mover nele. Se mova. Quando Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo do Egito, atravessando o deserto, e uma nuvem que os protegia, e uma coluna de fogo. E por onde ia essa coluna de fogo e a nuvem? A coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia. A nuvem para proteger do sol escaldante e o paredão de fogo era para trazer a claridade da noite, espantar os bichos do deserto. E por onde ia a nuvem, ou então essa parede de fogo, essa coluna de fogo, o povo tinha que ir seguindo atrás. Se resolvesse parar, a nuvem ia continuar, a coluna de fogo iria continuar, e a pessoa ia passar a ficar então na escuridão, ia se perder no caminho.
Então, veja só, isso me traz o entendimento que não é no teu tempo, é no tempo que Deus determinou para você caminhar. E isso me traz uma indagação, uma pergunta. Por que então queremos fazer as coisas do nosso jeito, sendo que Deus já está determinando algumas coisas para o nosso caminho? Porque sempre tem que ser do seu jeito e não do jeito de Deus. Quem está comigo aqui nessa noite? Não dá para ficar parado. Você não foi criado para parar, para ficar estacionado, mas para se mover na presença de Deus. Aleluia. E esse camarada, o sono foi aumentando. Isso é gradativo. Ele vai se afastando e vai perdendo a clareza da palavra. Aí a palavra já vai ficando mais distante e as trevas já começam a se aproximar. E daqui a pouco ele está na escuridão. E a escuridão, aí o que acontece? Ele foi vencido pelo sono. Tomado pelo sono. Dominado pelo sono. Sabe o que isso significa? Consequência de ter se deixado ser dominado. Quando veio a sonolência, não tomou uma atitude, achou cômodo. A escuridão alcança aqueles que decidem parar. Aí o que aconteceu? Esse jovem caiu e morreu. Esse é o estágio da morte espiritual. Você está num ambiente saudável que tem palavra, mas daqui a pouco você se acha diferente, não quer ser incluído no ambiente propício. Ele quer ficar de lado, sentado na janela. Aí daqui a pouco já começa a bater um sono, mas não se desperta, não vem para o meio do povo. E acaba sendo vencido pelo sono, e vai cair e vai morrer. E Deus está falando para você, não é teu lugar na janela. Não é aí teu canto, não é teu lugar. Se envolva. Se mova. E olha o que a palavra de Deus vem falando, eu meditando aqui, Efésios 5:8 nos diz assim, ó. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão. Mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam a Deus. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem. Coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, traga todas essas coisas para a luz. Pois é vergonhoso até falar sobre o que essas pessoas fazem em segredo. E quando qualquer coisa é trazida para a luz, então a sua verdadeira natureza é revelada. Porque o que é claramente revelado se torna luz. E por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levanta-te da morte, e Cristo te iluminará. E Cristo te iluminará. Uma palavra de conscientização para a igreja, de que precisamos nos despertar, para você poder viver o novo de Deus, para alcançar o direcionamento, o alinhamento do coração de Deus para a sua vida. Não dá para caminhar com a mesma unção, com o mesmo projeto do ano passado, 2023. Ei, o ano fechou, o ciclo se fechou, criou-se uma nova abertura de um novo portal, é um novo ano, é um novo momento. E o que você fez no ano passado já não serve para esse. O level subiu. A intimidade precisa subir. E o que acontece? Isso não tem nada a ver com algo de errado, tá entendendo?
Às vezes não é pecado que impede você de crescer, mas sim um posicionamento, a sua entrega. Imagina Moisés com o povo, diante do monte Horebe, e Deus pede: Moisés, sobe aqui em cima, mas fala para o povo ficar aí embaixo. Sobe você aqui em cima. E lá em cima ele viu a glória do Senhor. E lá em cima Deus se manifestou para ele. E a palavra de Deus fala que Êxodo 18 e 19, ali vai falar que o monte fumegava, saía trovoadas, era uma buzina, um barulho estrondoso, e o povo que estava lá embaixo ficou com medo. E quando Moisés desceu, falou: Moisés, nós não queremos ver Deus. Veja você, fala você com ele, seja o nosso representante. Entenda uma coisa: existem alguns níveis de intimidade, de profundidade, no qual Deus quer que você chegue, que você alcance. Não dá mais para você no rasinho, no pé da montanha. Ele quer que você escale, mas para escalar necessita um esforço, necessita uma dedicação, uma atitude. Mas é somente lá que você vai ver a glória de Deus na tua vida. É muito simples, o pastor chama eu: vamos ali fazer uma escalada. E chega lá no pé do monte, fala: pastorzão, estou aqui tranquilo, e montei minha barraca. E ele lá se esforça e sobe lá em cima. Eu fiz o meu esforço? Fiz, saí da minha casa, fiz todo o trajeto. Cheguei ali, e para mim ali já está bom. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, não tem. Humanamente falando, não. Mas Deus tem muito mais. Deus tem muito mais. Deus quer que você se esforce um pouco mais, que você suba nesse monte e veja a glória de Deus. A palavra de Deus, ela vem dizendo assim: aos que me buscam eu me revelo, e a esses eu tenho o prazer de contar os meus segredos. Quem gostaria de descobrir os segredos de Deus? A esses Deus revela, aos profetas. Aqueles que buscam a Deus, Deus revela os seus segredos. E é pessoas assim, com esse comportamento, com essa atitude que Deus quer contar nesse ano de 2024. Não com esse que fica prostrado no chão, parado. A vida passando, as coisas acontecendo, e ali parado, estacionado, estagnado. Deus quer que você se mova. Se mova. E o que aconteceu? O menino caiu. E todos ficaram ali alarmados. Morreu, e agora? Como é que vai ser? Que situação. Coitado. E agora? Aquele alvoroço. Qual foi a atitude de Paulo, um grande homem de Deus? Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando. Só até aqui por enquanto. 3 atitudes de Paulo, que você deve guardar isso no seu coração. Ele desceu de onde estava, inclinou-se sobre o menino e o abraçou. Veja só, Paulo descendo, inclinando, debruçou sobre esse jovem, abraçando, se colocando aí na mesma posição. O que isso tem a ver conosco? O que isso podemos aprender com essa atitude de Paulo? Devemos, muitas vezes, para entender o que Deus quer fazer e o que a pessoa está fazendo, passando, nos colocar no lugar dela. Se colocar no lugar do outro. Existem algumas atitudes que não têm explicação. Por que não tem explicação? Porque é o impulso do amor de Deus. É o amor pelas almas que faz você abrir mão de algumas coisas do seu tempo para tudo que você está fazendo e dar atenção para alguém que está necessitado. É sobre isso. Paulo se colocando na mesma posição, ele estava lá em cima, um grande homem de Deus, mas ele desceu lá, juntinho, na mesma posição, na mesma igualdade.
A maior virtude do Evangelho é essa, é renunciar a si mesmo em prol dos outros. É você literalmente expressar o amor de Deus como uma carta viva, com as suas atitudes. Com as suas atitudes. E Paulo fala, não vos perturbeis, o jovem está vivo. Muitos ficaram lá desesperados, e agora, o que vai ser de nós? Vamos ter problema. Qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação? Qual é a sua reação diante dos fatos, dos acontecimentos? Talvez das tragédias da vida, dos momentos difíceis, que precisa tomar uma posição, uma decisão. Cada um tem uma reação. A maioria ali se apavorou. Já tinha decretado o final do jovem, morreu, acabou, é o fim, não dá mais. Problema para nós todos. Mas para o homem de Deus, acalma o coração. Não vos perturbeis. Não se preocupem. Para quem estava lá, morreu, mas para o homem de Deus, está vivo. É tudo questão de posicionamento, de fé, de alinhamento, de confiança em Deus, de intimidade com Ele. E é pessoas assim que Deus está procurando em 2024. Pessoas que têm o coração aberto para a vontade dEle. Que têm o desejo de melhorar, de ser melhor, de evoluir. Como ser humano, evoluir espiritualmente. Que haja um amadurecimento espiritual. E o que acontece? Beleza, ressuscitou o jovem. E qual foi a atitude de Paulo? Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. E falou ainda por muito tempo até o amanhecer. E assim ele partiu. Aqui temos algumas atitudes de Paulo. O que aconteceu com Paulo? Subiu novamente. Voltou para o andar de cima. Deixa eu falar uma coisa para você. Descer é uma opção. É uma opção que você tem. Sair da sua posição e descer para se igualar a alguém para um momento. Mas é sua obrigação subir de volta. Você precisa subir de volta. O que isso quer dizer? Se colocar no lugar de alguém... Se colocar no lugar de alguém, olhar com os olhos dessa pessoa, é válido somente por algum momento. Ou seja, você precisa se colocar no lugar dela, para você entendê-la. Para você se colocar à disposição, na mesma igualdade. Mas você não pode querer viver o problema dela. Você não tem que absorver isso para a sua vida. Você tem que transferir isso para Cristo. Você não pode carregar a visão de outros como se fosse sua. Isso é muito interessante. A psicologia fala que nós somos a média das 5 pessoas do nosso convívio. Se você conviver com pessoas que só reclamam, só é pragmática, daqui a pouco você está resmungando pelos cantos. Mas se você vive com uma pessoa alegre, extrovertida, brincalhona, daqui a pouco até você está brincando. Isso é a psicologia. Mas no que se trata de visão, de crença, de posicionamento, você tem que ter a tua posição. Como assim, pastor? Você não pode pegar o problema de uma pessoa e querer encarar como se fosse seu. Porque não é seu, é dela. Você precisa ajudar ela a sair desse buraco. Senão teremos que acionar uma terceira pessoa. Um para socorrer você e outro para socorrer aquela outra pessoa. Mas você precisa se colocar à posição
mas também se desvincular dela. Porque você é o reflexo de Cristo. É Cristo que tem que alcançar o coração dessa pessoa e que vai trazer a transformação. Você é agente transformador. Você é o agente, é o meio. Entende? Muitas vezes nós ficamos sobrecarregados porque ouvimos as pessoas e daqui a pouco você está tenso. Não é assim? Quem que tem um ouvido bom para conselheiro, você ouve o problema da pessoa e daqui a pouco você está todo estressado, você está todo, agitado. Por quê? Porque deixou entrar no seu coração aquele problema. Mas na verdade você tem que direcionar isso para Cristo. E quando Paulo, ele subiu novamente, temos esse entendimento. Que não devemos carregar por nosso coração como se fosse nosso. Depois ele teve uma outra atitude, o partir do pão. Paulo subiu novamente para cima, e o partir do pão, isso quer dizer o restabelecimento da comunhão. Todos ficaram alvoroçados, tinha um problema no meio, e ele foi lá e resolveu a questão com sabedoria, com direcionamento da parte de Deus. Mas depois precisava restabelecer a comunhão. Isso me lembra uma passagem, como é importante você ter mesa. Jesus, depois de ressuscitado, ele encontra 2 discípulos no meio do caminho, caminhando, voltando triste para casa, porque o mestre tinha morrido. E eles estavam voltando desanimados, e Jesus aparece ali e tal, e eles não reconheceram que era Jesus. E aí, o que está pegando? O que está acontecendo? Ah, não ficou sabendo da última, tal, morreu o nosso líder, tal, assim, assado, nós estamos tristes, voltando para nosso lar, nossa casa. E ali Jesus, sem eles reconhecer, entra na Escritura e começa a falar, mas não era necessário que ele padecesse por amor a muitos? Aí vem um texto aqui que diz assim, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, porque chegou o momento da casa do pessoal, e eles insistiram para que aquele homem, que era Jesus, eles não estavam conhecendo, ficasse ali, passasse a noite, porque já estava de noite. E ele diz assim, fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que quando estavam na mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois o partiu e deu a eles. E os olhos daqueles 2 discípulos se abriram e reconheceram que era Jesus. Pela atitude, pelo gesto que Jesus implantou, um partir de pão, porque eles estavam lá presentes. Ele pegando o pão, dizendo, este é o meu pão, que é partido por vós, comei. Este é o meu sangue, que será derramado por vocês. Fazei isto em memória de mim. Toda vez que reunirdes, fazei isto em memória de mim. E com o ato de Jesus, o ato de partir o pão, eles reconheceram o mestre. Aí eles dizem, não é verdade que aquele que quando ele falava ardia o nosso peito, o coração, quando estava no caminho, quando ele estava explicando as Escrituras? A palavra, ela queima o coração. E eles voltaram para o caminho. E esse restabelecimento da comunhão se faz necessária. Você precisa romper, você precisa se desbloquear de algumas coisas. Você precisa avançar esse sinal, você precisa avançar essa barreira que você travou. Esse ano precisa ser diferente. E o texto vem falando que Paulo, depois de restabelecer a comunhão, ele falou até o alvorecer, até o amanhecer. Rapaz, você falar das 6 da tarde até as 6 da manhã, 12 horas, é muita palavra. É muita palavra. Isso, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que às vezes é preciso se sacrificar. É preciso às vezes ter um sacrifício da sua parte.
Você vê na Escritura, não é toda hora, todo momento que Paulo passa uma noite toda pregando. Mas em algum momento é preciso você fazer um tipo de sacrifício em prol de alguma coisa no reino. E a palavra que Deus coloca no meu coração: esforçai-vos, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. A palavra é essa: esforçai-vos. Se esforce. Aí no final de tudo, então levantaram ali todos, o jovem vivo, todos foram para casa, e esse jovem foi para a casa dele, e isso provocou uma onda de alegria, de ânimo, de grande conforto, todos ficaram animados, porque alguém que estava morto reviveu naquele momento, alguém que se perdeu na escuridão foi resgatado. E essa é a função da igreja, essa é a função minha e sua. É resgatar as pessoas que se afastaram da glória, que a palavra já não alcança mais o coração. E é triste dizer que tem pessoa do teu lado morrendo dentro da igreja. Mas você não quer descer o nível para alcançá-la, para dar um abraço. Mas se esforçai-vos, e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.